Assuma um novo Brasil que acredita em seu valor. Marina presidente, Bassuma meu governador. Hoje está com a gente aqui nos estúdios o candidato do PV, Luiz Bassuma. Bom dia, candidato. Bom dia, Ricardo, Silvana, toda a equipe da Band News. Satisfação estar aqui participando desse programa importante. Candidato, o senhor é engenheiro por formação e deputado federal, está afastado para a disputa da eleição. Exatamente qual é o foco do programa de governo do senhor? É apenas o meio ambiente? Não é apenas o meio ambiente. A minha entrada na política se deveu por isso. Há 20 anos atrás eu deixo de ser engenheiro de petróleo. Na época, a Petrobras, para me punir, entre aspas, me coloca para cuidar do meio ambiente em toda a Bahia. E eu me torno um ambientalista. Pela militância ambiental naquela época, em que ninguém queria investir nada nessa área, eu cuidava disso da Petrobras aqui em toda a Bahia, eu acabo me dirigindo e me tornando líder sindical. Da liderança sindical, o êxito, que foram 3 anos e meio à frente do Sindicato dos Petroleiros, aí começa o arrastamento para a política, institucional. Eu me elejo vereador em Salvador, estadual e 2 vezes federal. E agora no Partido Verde, depois de ter sido sempre partidário do Partido dos Trabalhadores, eu ingresso no PV na mesma época que Marina faz essa transição para disputar a presidência. E a nossa perspectiva, a nossa visão essencial nesse processo é a discussão de um novo modelo de desenvolvimento que consiga conciliar o crescimento econômico com a proteção dos recursos naturais, ou seja, com a natureza. Por exemplo, para chegar aqui no estúdio hoje, eu saí de casa às 7h30, eu moro lá perto de Itapuã, para chegar aqui eu fiquei parado no tráfego mais de 1h30, eu tive que dar vários contornos. A cidade, a capital do estado, ela está projetada para carro, ou seja, ela parece um mundo de carro e as pessoas não têm como se movimentar, não têm como trabalhar, estudar. Então, é um pensamento errado, ou seja, o que prevaleceu, na capital durante muitos anos? A mera especulação econômica prevalecendo sobre as diretrizes de desenvolvimento sustentável, que é isso que a gente está defendendo, o Partido Verde defende nessas eleições. Vou dar um exemplo. Candidato, no site, no portal, na realidade, do senhor, há vários itens de como o senhor pretende governar o Estado, caso seja eleito. Entre eles, um novo jeito de governar e a afirmação de que a intenção é que seja quebrado o paradigma da governabilidade. Isso é importante. Como é que se quebra o paradigma? Como é que se governa sem governabilidade junto à Casa Legislativa? Esse é um paradigma que vai ser um desafio quebrar. Eu quebrei quando cheguei no movimento sindical, foi o primeiro sindicato há 20 anos atrás a fazer que mudança de paradigma. Mudar os estatutos da entidade para que o Conselho Fiscal do sindicato fosse formado pela oposição e não por membros da diretoria, que todos os sindicatos são assim. Para quê na época? Para dar governabilidade ao sindicato, para dar transparência e poder de fiscalização. A Assembleia Legislativa, no meu modo de ver, Ricardo, Luciana, tem esse papel essencial pela democracia, fiscalizar o governo e não ser cooptado pelos governos para ter uma maioria que lhe dê facilidade de governar e loteia o governo. Ao governo ser loteado para conquistar essa maioria artificial, ele perde os compromissos que o elegeram, ou seja, o seu programa, suas propostas, seus ideais. É isso que a gente quer romper e a gente acha que é plenamente possível. A Assembleia tem que ser respeitada, os parlamentares estão ali, independente de partido, mas para fiscalizar o governo e não para ser cooptado para ter maioria artificial. Agora, candidato Luiz Bassuma, candidato do PV, isso não vai dificultar efetivamente, em caso de eleição do senhor, a aprovação de projetos do Executivo na Assembleia? Inteligente sua pergunta. Eu nem adiantei porque eu esperava já isso. Minha experiência como parlamentar agora de 20 anos. Quem é eleito pelo voto treme na base quando o povo se manifesta. Isso vejo no Ficha Limpa agora no Congresso. Só foi aprovado porque houve pressão da sociedade. Senão não passaria no Congresso como passou. Então, quando a gente precisar fazer um projeto de lei, o governo precisar mudar alguma lei, primeiro vamos discutir com a sociedade. Usar instrumentos como esse, que vocês abrem espaço aqui na Band News, ou discussão direta com a sociedade, através dos meios de comunicação. Mas depois que a sociedade estiver entendendo o projeto e aprovado aquela lei, aí enviamos para a Assembleia. Ninguém tem coragem de aprovar, de deixar de aprovar algo, Luciana, que seja já aprovado pelo povo, que o povo deseja. Então, não fazer nada contra o povo. Agora, o que é essencial nessa mudança? Aí sim é importante. A gente quer atacar o principal câncer que tomou conta de todas as instituições no Brasil, que é a corrupção. A corrupção é um câncer que precisa ser permanentemente atacado, como se fosse uma quimioterapia. E como é que se faz isso?
amplos poderes de fiscalização, não só o Ministério Público, não só os tribunais de contas, mas principalmente a esse ator que é a Assembleia, para que fiscalize dia e noite o governo, ampla transparência. Ao tapar o ralo da corrupção, Luciana Ricardo, vai sobrar dinheiro para investir em estrutura, na área de saúde, de educação, investimento em infraestrutura. Dinheiro tem, mas existe muito desperdício hoje. Nós estamos conversando aqui na série de entrevistas com os candidatos ao governo da Bahia, com Luiz Bassuma, que é candidato do PV. Candidato, e com relação à possibilidade de mudança da matriz energética do Estado, qual é a proposta nesse sentido? Muito bem, Silvana. Essa pergunta é fundamental, porque a Bahia, talvez, assim como o Brasil é referência no planeta Terra, como potencial verde, potencial de energia limpa, aliás, nós somos campeões em tudo, né? Não só em futebol, como todo mundo é tão ligado, mas em terra, em energia, tudo nós somos campeões, em minério, em tudo nós somos. Agora, a Bahia é solar. O que quer dizer solar? Nós temos que investir na pesquisa, o poder de geração de energia através dos ventos, a eólica. Nós temos uma nova Itaipu na Bahia. Se todo o poder eólico, que é dos ventos, que é uma energia limpa e sustentável, fosse aqui transformada em energia, é uma nova Itaipu, que é a maior usina hidrelétrica que tem no país Brasil. E aproveitar esse potencial gigantesco que é o sol. O sol banha a Bahia todo o tempo todo. Então nós não devemos optar por matrizes poluídas, sujas e que não tem sustentabilidade, como é o petróleo e tantas outras. Nós temos que, aos poucos, usar biomassa, o eólico e a energia solar. Está nas nossas mãos e investir muito em pesquisa, Silvana, que é importante na Bahia. Pesquisa. Candidato, um outro ponto que me chamou muita atenção no programa do senhor foi o que trata do funcionalismo público, prevendo aí a extinção gradativa do REDA. E prevê também, logo na sequência do programa de governo, a ampliação da celeridade, digamos assim, do judiciário. É isso mesmo? Olha, nós temos um sistema caótico no Brasil. As instituições, aos poucos, elas foram tornando para o cidadão comum que a burocracia excessiva tornou viável só apenas para quem tem dinheiro. Ou seja, para quem tem muito dinheiro, contrata grandes advogados e aí consegue fazer as coisas andarem. Mas para o povo, o cidadão comum, tramitar seus interesses, o processo é muito pesado, a burocracia do Poder Executivo e do Poder Judiciário é muito grande. Então tem que fazer um pacto pela desburocratização. No que depender do governo, ele tem que fazer isso. Ou seja, descentralizar, dar poder lá na ponta e auditoria. Isso que o nosso governo quer fazer também, Silvana, que é a CGE, Controladoria Geral do Estado. O governo Wagner tinha prometido isso e não implantou. Era uma promessa de campanha, por exemplo. E o que é isso? Além de todos os instrumentos que tem externos de fiscalização, você tem que ter um órgão interno de auditoria, ou seja, para dar autonomia para as coisas andarem, para não ficar dependendo toda hora de um poder central e auditar para evitar desvio. Simples. Mas a minha grande dúvida é se o senhor está pensando em algum tipo de ingerência do Executivo no Judiciário. Não, muito pelo contrário. Nós não podemos fazer isso, até porque a Constituição impede, são poderes independentes que têm que ter harmonia entre si. Temos que respeitar o Poder Judiciário. Agora, no que depender do Poder Executivo, ele tem que ser um indutor disso, ou seja, um facilitador dessa convivência geral, que benefícios para o cidadão e não dificuldades para a cidadania funcionar. Nós estamos recebendo hoje o candidato do PV ao governo do estado, Luiz Bassuma. Candidato, e com relação à segurança, que é um assunto sempre muito delicado e muito importante para os baianos, para os brasileiros, né, em geral, mas para os baianos também. Muito bem, Silvana, e esse é o assunto que eu mais estudei nos últimos 2 meses, que não é minha especialidade, eu não sou técnico nessa área, os demais assuntos eu tenho um certo domínio. De saúde, educação. Agora, a segurança eu estudei e debati com muitos técnicos. E conclusão eu cheguei. Nós vamos propor uma mudança. Nós temos apenas um minuto, viu, candidato? Que susto, eu não vi relógio aqui agora. Pronto, eu vou ter que correr então. A Secretaria de Segurança Pública vai acabar essa concepção baseada na repressão. Está falido esse modelo. Nós temos um momento de cadeia, não resolve nisso, de repressão, não é isso que resolve. O modelo tem que ser na prevenção. Os países que avançaram para isso, como o Japão, Costa Rica, resolveram o seu problema. Costa Rica, Japão, é um modelo. Qual é o nome que nós vamos dar para a nossa secretaria? Por aí você já vai ver. Deixa de ser Secretaria de Segurança Pública e passa a se chamar Secretaria da Paz e da Segurança Humana. Políticas de curto, médio e longo prazo. Para o quê? Criar a cultura da paz na sociedade, que 44% foi aumento de homicídios com morte por arma de fogo na Bahia. É o estado que hoje mais mata no Brasil, proporcionalmente. Nós estamos atingindo esse dado terrível. Então nós vamos ter que mudar a concepção, baseada na prevenção. O crime tem que ser
prevenido, com muita inteligência, investimento na inteligência externa policial e interna para evitar os desvios internos nas corporações. Valorizar, claro, aumentar o contingente de policiais, mas volto a dizer, não pode continuar esse modelo focado na repressão que está falido há 40 anos, só aumenta a violência e só faz aumentar mais os problemas para o cidadão. É possível sim fazer essa revolução e eu conversei com técnicos, especialistas que dominam esse assunto, Silvana, há décadas discutido. Programa baseado nisso. Por exemplo, nós temos uma coisa aqui implantada na Bahia que não foi feito nada. O Estatuto do Desarmamento. Milhões de armas estão clandestinas nas mãos de pessoas, armas ilegais. O povo está armado. E você sabe que uma pessoa armada, às vezes numa briga simples de trânsito, pode tirar a vida do outro. O Estado tem que estar presente disso, tem que estar promovendo esse retorno à paz. Ontem eu visitei a escola lá em Curuzu, por exemplo, toda gradeada. A maioria das escolas hoje viraram grades, como se fosse um presídio. Ou seja, quando a polícia precisa chegar na escola, Silvana, para garantir aula, é porque o sistema faliu e quebrou. Nós vamos ter que revolucionar isso aí. Nós conversamos hoje com o candidato do PV ao governo da Bahia, Luiz Bassuma, e amanhã, dando sequência a essa série de entrevistas, nós vamos conversar com o candidato do PSOL, Marcos Mendes. Candidato Luiz Bassuma, muito obrigado pela presença do senhor. Muito obrigado a Band News por essa grande oportunidade. Um bom dia a todos. Agora, 10h08. Band News. Tempo. Oferecimento Tratocar, tradição em bons negócios, 3616-8888. Com os ventos úmidos que sopram no mar, o tempo não consegue secar no litoral do Nordeste. Desde a Bahia até o Maranhão, previsão de tempo instável nesta quinta-feira. É difícil essa região do litoral ficar com tempo bastante seco. Chove numa cidade e não chove na outra, mas tem condição de chuva para todo o litoral. E por isso é que o tempo segue instável em Salvador novamente nesta quinta. A temperatura sobe um pouquinho com as aberturas de sol, não é um tempo completamente fechado. Então esse sol deixa o tempo abafado, a máxima vai a 27 graus hoje em Salvador. Enquanto isso, no interior do estado, a massa de ar seco não dá trégua. E aí no oeste, norte e sudoeste baiano, tempo muito seco, com mais uma quinta-feira ensolarada e sem nada de chuva. Laura Ferreira do Somar Meteorologia para a Rádio Band News FM. Continuamos ainda no assunto temperatura, Michele Alves. E pelo visto ela vai subir, Silvana. O primeiro quadrimestre de 2010 é o mais quente já registrado no planeta. Os dados coletados são do satélite climático americano NOAA. No Brasil, a região Nordeste é a considerada a mais quente. As temperaturas máximas medidas em estado como Pernambuco, por exemplo, subiram 3 graus entre 1980 e 2005. Modelos climáticos apontam que, nesse ritmo, o número de dias ininterruptos de estiagem vai aumentar e envolver uma faixa que vai do norte e do nordeste do país até o Amapá, na região amazônica. De acordo com o pesquisador Paulo Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Nordeste é o mais vulnerável às mudanças climáticas. Além da expansão da seca, o pesquisador aponta que a região deverá sofrer também com as alterações nos oceanos, em que os níveis vêm subindo devido ao aumento da temperatura do planeta e da expansão natural da água quando aquecida. Agora 10h10. A Porto Belo Shop está com uma promoção arrasadora. Porcelanato Porto Belo por apenas R$ 34,90 o metro quadrado. É isso mesmo. Habitat Porto Belo, uma solução inovadora para sua casa, sustentável para o planeta e econômica para você. Porto Belo Shop Caminho das Árvores. Fone 2103-0510 e Estrada do Coco. Fone 3444-7878. Só a melhor faculdade de Salvador tem a pós ideal para você ser o melhor. Pós-graduação Rui Barbosa. Cursos em Business, Psicologia, Tecnologia.